Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a termodinâmica em regime de equilíbrio térmico, ou sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então agora nós vamos dar continuidade à análise do caso 3, o caso no qual nós tratamos a condução de calor ou condução de energia térmica de um sistema com temperatura T1 para um sistema com temperatura T2, onde o sistema com temperatura T1 apresenta a temperatura T1 maior do que a temperatura T2. E esse contato térmico, através das paredes diatérmicas de contato do sistema 1 com o sistema 2, permite então observarmos, tanto fenomenologicamente como em ambiente controlado, ambiente de análise experimental e laboratorial, observar que, do ponto de vista da evolução termodinâmica espontânea ou da espontaneidade da evolução termodinâmica dessa interação entre os sistemas, nós percebemos que ocorre no nosso universo observável sempre a transferência espontânea de energia térmica ou de calor de um sistema com maior temperatura para um sistema com menor temperatura. Também é possível observar laboratorialmente e experimentalmente e concomitantemente observar no âmbito fenomenológico, no âmbito no contexto do nosso universo observável, que este processo termodinâmico de condução de energia térmica ou condução de calor é um processo termodinâmico do tipo não reversível ou, em outras palavras, irreversível. Então, para nós calcularmos a variação de entropia para um sistema para um processo termodinâmico do tipo irreversível, nós já mostramos outrora em aulas anteriores sobre a necessidade de usar o modelo matemático construído e elaborado para analisar processos termodinâmicos do tipo reversíveis. Então, como que se faz isso? Utiliza-se a expressão de variação de entropia para cálculo, para obtenção para analisar um processo termodinâmico reversível. E então analisa-se somente um trecho, por exemplo, do ponto de configuração termodinâmica inicial até o ponto de configuração termodinâmica final, e analisa-se mais especificamente somente um sentido, ou seja, em outras palavras, a evolução termodinâmica em um único sentido de evolução. E, portanto, nesse sentido de evolução, restringindo-se a um processo termodinâmico notoriamente irreversível, nós podemos usufruir, nesse contexto em particular, de uma equação obtida oportunamente para o cálculo de variação de entropia para processos termodinâmicos reversíveis. Pois bem, então nesse caso nós vamos considerar aqui para o sistema 1 com temperatura T1, temperatura T1 maior do que temperatura T2, nós vamos considerar que existe uma possível, sob controle experimental e laboratorial, uma hipotética remoção de energia térmica a partir de um contato com um reservatório térmico sob a mesma temperatura T1. Então nós podemos sim fazer aqui, gerar o contato, permitir o contato controlado, sob controle do sistema 1 com temperatura T1 com um reservatório, um determinado reservatório térmico sob a mesma temperatura, e então podemos admitir que o sistema 1 perderá, ou seja, transferirá a energia térmica ou calor para o reservatório. E isso pode ser feito infinitesimalmente, de modo que nós podemos dividi-lo em diversos processos infinitesimais. Concomitantemente, é possível que o sistema 2 receba energia térmica ou calor sob um contato, ou de acordo ou conforme um contato térmico com um outro reservatório térmico sob a temperatura T2. Então, nós podemos simular e elaborar uma simulação tal que o sistema 1 cede ou transfere calor ou energia térmica para o reservatório térmico sob temperatura T1 e, concomitantemente, o sistema 2 recebe energia térmica ou calor de um reservatório térmico que esteja sob temperatura T2. De modo que esse contato do sistema T1 com o reservatório térmico sob temperatura T1 e o sistema T2 em contato térmico com o reservatório sob temperatura T2 são situações termodinâmicas tais que o processo é reversível, ou, em outras palavras, o modelo
matemático utilizado é referente a um processo termodinâmico reversível. Porém, vale aqui mais uma vez reiterar e ressaltar, enfatizar que nós estamos tratando um processo termodinâmico irreversível, não reversível, utilizando apenas um trecho da evolução termodinâmica de um sistema e considerando apenas um sentido, o sentido com relação ao qual de fato é observado a evolução termodinâmica do fenômeno. Muito bem, então nesse caso nós podemos escrever aqui que para o sistema 1, vamos escrever aqui sistema 1 com temperatura T1, nós podemos escrever aqui que nós temos ds1 infinitésimo de entropia, ou seja, variação infinitesimal de entropia igual menos variação infinitesimal de energia térmica ou de calor, como queira, para um processo do tipo reversível, dividido por temperatura T1. Então, aqui vamos utilizar o asterisco indicando que essa variação infinitesimal representa uma diferencial do tipo não exata. Pois bem, então aqui dividido por temperatura T1. E por qual motivo nós vamos inserir o sinal negativo? Nós inserimos o sinal negativo para sublinhar, destacar, enfatizar aqui que o sistema com temperatura T1 está cedendo, está transferindo energia térmica para o sistema T2, ou aqui no contexto de simulação está transferindo para um reservatório sob temperatura T1. Daí nós devemos então inserir um sinal de menos com base na convenção de que se um sistema termodinâmico perde energia térmica ou perde calor, nós indicaremos um menos 1 como fator multiplicativo. Se o sistema, por outro lado, se o sistema termodinâmico está recebendo energia térmica ou recebendo calor, então nós aplicaremos um fator multiplicativo mais 1 para indicar estas transferências de recebimento ou de concessão ou perda. Ainda aqui para o sistema T2, vamos aqui escrever sistema 1, sistema 2 com temperatura T2, nós também podemos escrever o infinitésimo de entropia para o sistema 2 como infinitésimo de troca de calor usando o modelo de processo reversível dividido por temperatura 2, aqui com um asterisco indicando que trata-se de uma diferencial do tipo não exata. Pois bem, aqui o sinal é de mais 1, fator multiplicativo mais 1, aqui menos 1, mais 1, indicando que o sistema 2 recebe energia térmica de um hipotético reservatório térmico sob temperatura T2. Então vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.